Beatriz estava ali, sentada naquele banco frio da rodoviária, segurando uma mala pequena que continha tudo o que restava da sua vida. 6 meses de gravidez, os pés inchados, o corpo dolorido e uma única certeza martelando na sua cabeça. Ela havia sido completamente abandonada pelo homem que jurou amá-la para sempre. 2 horas antes, Rafael estava ao lado dela, naquele mesmo banco, contando as notas amassadas que haviam juntado durante meses para comprar as primeiras coisas do bebê. Ele falava sobre o futuro, sobre como seria diferente quando chegassem na cidade grande, sobre como conseguiria um emprego melhor e ela poderia finalmente ter o parto em um hospital decente. Beatriz acreditava em cada palavra, acariciava a barriga e sorria, imaginando os 3 juntos em um apartamento pequeno, mas cheio de amor. Então Rafael disse que ia comprar os bilhetes de ônibus. Pegou todo o dinheiro, beijou a testa dela com aquele carinho de sempre e sussurrou no seu ouvido: "Espera aqui, meu amor, já volto." Ela acenou confiante, vendo ele se afastar em direção ao guichê da rodoviária. Beatriz ficou ali, observando outras pessoas embarcando, famílias se despedindo, casais se reencontrando. O movimento normal de uma rodoviária em pleno funcionamento. 15 minutos se passaram, depois 30, depois 1 hora. Beatriz começou a se preocupar. Levantou com dificuldade do banco e foi até o guichê onde Rafael havia ido. O funcionário a olhou com pena quando ela descreveu o companheiro e perguntou se ele havia comprado as passagens. "Moça, esse rapaz que você descreveu esteve aqui sim, mas comprou apenas uma passagem. Partiu no ônibus das 15h40 para São Paulo, sozinho." O mundo de Beatriz desabou naquele instante. Sozinho. Uma passagem. São Paulo. As palavras ecoavam na sua mente enquanto ela tentava processar o que havia acabado de ouvir. Rafael havia fugido, levou todo o dinheiro deles, todo o dinheiro que ela tinha no mundo, e a abandonou ali como se ela fosse um objeto sem valor. Grávida, sem recursos, sem destino. Ela voltou para o banco cambaleando, as pernas trêmulas, o coração disparado. Sentou devagar, tentando controlar a respiração, tentando entender como tudo havia dado tão errado tão rapidamente. Pela manhã, eles eram um casal esperando um bebê, fazendo planos, sonhando junto. Agora, ao final da tarde, ela era apenas uma mulher grávida e abandonada em uma rodoviária desconhecida, com uma mala de roupas e absolutamente nenhum centavo no bolso. Se você chegou por aqui agora e está conhecendo nossa comunidade pela primeira vez, se inscreva no canal para acompanhar histórias como essa que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre a vida. E comenta aqui embaixo de onde você está ouvindo essa história, porque adoramos saber de que cantinho do Brasil vocês estão nos acompanhando. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo essas histórias emocionantes. Beatriz abriu a mala pela primeira vez desde que Rafael havia sumido. Lá dentro estavam as roupinhas de bebê que ela havia costurado à mão durante as noites em que não conseguia dormir por causa do barulho do apartamento vizinho. Macacãozinhos amarelos, porque eles haviam decidido que seria surpresa se viesse menino ou menina. Fraldas de pano que sua avó havia dado de presente antes de morrer. Uma mantinha rosa que ela havia comprado em um momento de esperança, imaginando uma menina que se parecesse com ela. Cada peça de roupa era uma lembrança, um sonho, uma promessa que agora parecia completamente inalcançável. Como ela criaria essa criança sozinha? Como pagaria o hospital? Como compraria leite, remédios, mais fraldas? Como encontraria um lugar para morar? As perguntas se multiplicavam na sua cabeça enquanto ela segurava aquelas roupinhas pequenas contra o peito. O movimento da rodoviária começava a diminuir conforme a noite se aproximava.
As pessoas embarcavam nos últimos ônibus do dia, carregando suas bagagens, seguindo para seus destinos, para suas famílias, para suas vidas organizadas. Beatriz observava tudo aquilo com uma sensação crescente de desespero. Todo mundo ali tinha para onde ir, menos ela. Todo mundo tinha alguém esperando do outro lado da viagem, menos ela. Ela tentou ligar para a mãe, mas lembrou que havia vendido o celular na semana anterior para ajudar a pagar o aluguel atrasado do apartamento que eles haviam deixado. Procurou um telefone público, mas não tinha moedas. Pediu moedas emprestadas para um casal que passava, mas eles a ignoraram completamente, como se ela fosse invisível. Tentou novamente com uma senhora idosa, que pelo menos parou para ouvi-la, mas balançou a cabeça negativamente e seguiu seu caminho. A realidade começou a se impor de forma cruel. Beatriz estava completamente sozinha no mundo, sem dinheiro, sem contatos, sem recursos. O bebê se mexeu na sua barriga como se estivesse sentindo a angústia da mãe, e ela colocou a mão no ventre, sussurrando baixinho: "Desculpa, meu amor. Mamãe não sabe como a gente vai sair dessa, mas vai dar tudo certo. Tem que dar." A fome começou a apertar. Ela não comia nada desde o café da manhã, e agora o estômago doía, vazio e contraído. Beatriz olhou ao redor, viu uma lanchonete dentro da rodoviária, sentiu o cheiro de pão quente e sanduíche de presunto, mas não tinha como comprar nem mesmo um copo d'água. A sede também começava a incomodar, a boca seca, os lábios ressecados. Mas aquela não seria a última perda do dia, porque quando Beatriz pensou que não podia piorar, quando achou que havia tocado o fundo do poço, a vida ainda tinha mais uma surpresa cruel reservada para ela. O céu escureceu completamente, e junto com a noite chegou uma chuva fina que logo se transformou em temporal. Beatriz olhou pela janela da rodoviária e viu a água caindo com força, formando poças no asfalto, espantando as últimas pessoas que ainda circulavam pela área externa. Ela puxou a mala para mais perto de si e tentou se encolher no banco, como se isso pudesse protegê-la de todos os problemas que a cercavam. A fome estava ficando insuportável. Beatriz levantou com dificuldade, a barriga pesada, tornando cada movimento um esforço, e caminhou até a lanchonete que ainda funcionava dentro da rodoviária. O atendente, um rapaz jovem, com cara de cansado, a olhou de cima a baixo quando ela se aproximou do balcão. Ela respirou fundo e tentou manter a dignidade na voz. "Por favor, eu estou passando por uma situação muito difícil. Será que você poderia me dar um copo d'água?" O rapaz suspirou alto, como se ela estivesse pedindo o mundo. "Moça, aqui não é casa de caridade. Água custa R$2. Se não tem dinheiro, procura o posto de saúde." Ele virou as costas e continuou limpando o balcão, claramente sinalizando que a conversa havia terminado. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas conseguiu se controlar. Não podia se dar ao luxo de chorar ali, na frente de todo mundo. Ela voltou para o banco e viu que uma família havia se instalado bem ao lado do lugar onde estava sentada. O pai contava dinheiro, a mãe organizava lanches em uma sacola, e duas crianças pequenas comiam biscoitos e riam alto. Beatriz observou aquela cena de normalidade e felicidade com uma dor profunda no peito. Há algumas horas, ela também era parte de uma família. Pequena, imperfeita, mas uma família. Agora estava completamente sozinha. A mulher da família notou o olhar de Beatriz e sussurrou algo no ouvido do marido. Eles se levantaram rapidamente, pegaram suas coisas e foram se sentar em outro banco mais distante. A mensagem estava clara. Ela incomodava. Sua presença ali, com aquela mala surrada e aquela cara de desespero, perturbava a paz das pessoas normais. Beatriz tentou dormir, encostando a cabeça na parede fria atrás do banco. Mas cada vez que cochilava, alguém passava e fazia barulho, ou o segurança da rodoviária acendia uma lanterna na sua direção para verificar se estava tudo bem. Bem,
Era uma palavra que não fazia mais sentido na vida dela. Nada estava bem, e ela começava a duvidar que um dia voltaria a estar. Por volta das 2 da madrugada, quando o movimento havia diminuído drasticamente e apenas alguns passageiros aguardavam ônibus noturnos, Beatriz decidiu tentar fazer contato com a única pessoa que poderia ajudá-la, sua mãe. Ela se aproximou de uma senhora que estava sentada sozinha, lendo uma revista, e pediu com toda a educação que conseguiu reunir. Desculpe incomodar, mas será que a senhora poderia me emprestar o telefone só para fazer uma ligação rápida? É uma emergência. A senhora olhou para ela com desconfiança, apertou a bolsa contra o corpo e balançou a cabeça. Não, filha. Meu telefone está sem bateria. Mas Beatriz havia visto claramente a tela acesa segundos antes. Era mentira. Mais uma pessoa que havia como uma ameaça, alguém a ser evitado. Ela tentou mais 2 vezes com outras pessoas. Um homem de terno que fingia estar dormindo e a ignorou completamente. Uma moça jovem que literalmente saiu andando no meio da frase que Beatriz estava dizendo. A humilhação era quase física, como se cada não fosse um tapa na cara, um lembrete de que ela havia se tornado invisível para o mundo. Finalmente, um motorista de ônibus que estava fazendo uma pausa para tomar café se compadeceu dela. Tá bom, moça, mas só uma ligação rápida, tá? E aqui mesmo, na minha frente. Ele entregou o telefone com receio, como se ela fosse sair correndo com o aparelho. Beatriz discou o número da mãe com as mãos trêmulas. O telefone tocou 3 vezes, antes de uma voz sonolenta e irritada atender. Alô, quem é que tá ligando a essa hora da madrugada? Era Dona Marlene, sua mãe, com aquele tom áspero que Beatriz conhecia tão bem. Mãe, sou eu, Beatriz. Mãe, eu preciso muito da sua ajuda. O Rafael me abandonou aqui na rodoviária, levou todo o nosso dinheiro e eu não tenho para onde ir. Estou grávida de 6 meses e... Beatriz? A voz da mãe ficou ainda mais dura. Eu avisei você que esse homem não prestava. Avisei que você estava fazendo besteira, mas você não me escutou. Agora quer que eu resolva os problemas que você criou. Mãe, por favor, eu só preciso de um lugar para ficar até conseguir me organizar. Só alguns dias eu prometo que... Não, Beatriz, você fez sua escolha quando decidiu sair de casa para viver com esse vagabundo. Você é adulta, se vira. Eu já criei você uma vez. Não vou criar você e seu filho também. E outra coisa, não me liga mais a essa hora. Eu trabalho amanhã cedo. A ligação caiu. Beatriz ficou parada segurando o telefone, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir. Sua própria mãe havia acabado de fechar a porta na sua cara. A última pessoa no mundo que poderia ajudá-la tinha escolhido dar as costas também. Ela devolveu o telefone para o motorista, que a olhou com pena, mas não disse nada. Voltou para o banco, sentou devagar e finalmente deixou as lágrimas caírem. Chorou baixinho, tentando não fazer barulho, tentando não chamar atenção. Mas por dentro estava gritando, estava quebrando em pedaços pequenos demais para serem colados de volta. E quando ela pensou que não dava para piorar, quando achou que havia experimentado toda a humilhação e desespero que uma pessoa podia sentir, veio a chuva mais forte ainda e com ela uma descoberta que mudaria tudo. A chuva se intensificou e começou a entrar pelas janelas mal vedadas da rodoviária. Beatriz sentiu as primeiras gotas molharem sua blusa e percebeu que mesmo ali dentro não estava totalmente protegida. O vento mudou de direção e trouxe ainda mais água para dentro do terminal, obrigando os poucos passageiros que restavam a se movimentarem para áreas mais secas. Ela arrastou a mala para um canto que parecia mais protegido, perto dos banheiros, mas logo descobriu que havia um motivo para aquele local estar vazio. O cheiro de esgoto era insuportável. Mesmo assim, não tinha escolha. Era ali ou se molhar completamente.
Beatriz se encostou na parede úmida e puxou a mala para fazer uma barricada ao seu lado, tentando criar algum tipo de privacidade naquele ambiente hostil. O frio estava ficando intenso. Ela abriu a mala novamente e pegou um casaco fino que havia guardado para a viagem. Não era muito, mas pelo menos cobria os braços. Tentou se aquecer friccionando as mãos, mas a gravidez tornava seu corpo mais sensível ao frio, e ela sentia os pés completamente gelados dentro dos sapatos velhos que já não a serviam direito por causa do inchaço. Por volta das 3 da madrugada, quando Beatriz finalmente estava conseguindo cochilar encostada na parede, foi abordada por um segurança da rodoviária. Era um homem grande, com um uniforme azul e uma lanterna que ele apontou diretamente para o rosto dela, fazendo com que acordasse assustada. "Moça, você não pode ficar aqui. A rodoviária fecha para a limpeza das 3 às 5 da manhã. Tem que sair." Sua voz era firme, sem margem para negociação. Beatriz se levantou com dificuldade, a barriga pesada tornando o movimento complicado. "Senhor, por favor, eu não tenho para onde ir. Estou grávida e fui abandonada aqui. Será que eu não poderia ficar só até amanhecer? Eu prometo que não vou incomodar ninguém." O segurança olhou para ela com expressão cansada. Provavelmente não era a primeira vez que se deparava com uma situação assim. "Olha, moça, eu entendo sua situação, mas as regras são as regras. Se o supervisor me pegar aqui com você dentro durante o horário de limpeza, eu perco o emprego. Você tem que sair agora." Se você está acompanhando essa história até aqui e ela está mexendo com você de alguma forma, clique em "Valeu demais" para apoiar esse canal. O botão "Valeu demais" é uma forma de ajudar financeiramente o nosso trabalho. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais, que emocionam e tocam a alma de pessoas como você. Não havia discussão possível. Beatriz pegou sua mala e caminhou em direção à saída, cada passo mais pesado que o anterior. Lá fora, a chuva continuava forte, e ela teve que correr o pouco que conseguia até encontrar uma marquise pequena na lateral do prédio. O espaço mal cobria ela e a mala, mas era o máximo de proteção que conseguiria encontrar. Ali, debaixo daquela marquise minúscula, no meio da madrugada, debaixo de chuva, grávida e sem um centavo, Beatriz experimentou o significado real da palavra desamparo. Não era apenas estar sem dinheiro ou sem casa. Era estar sem qualquer perspectiva de que as coisas pudessem melhorar. Era olhar para o futuro e não ver absolutamente nada além de mais dor e mais dificuldade. O bebê se mexeu na sua barriga e ela conversou com ele pela primeira vez desde que Rafael havia desaparecido. "Desculpa, meu filhinho. Desculpa por estar trazendo você para essa situação. Sua mamãe não sabe como vai fazer, mas vai dar um jeito. Tem que dar." Ela acariciou a barriga molhada pela chuva que pingava da marquise e tentou imaginar um futuro melhor, mas era quase impossível. A madrugada se arrastou lentamente. Beatriz não conseguia dormir direito, apenas cochilava alguns minutos e acordava assustada com qualquer barulho. Carros passavam na rua molhada, respingando água suja na sua direção. Algumas pessoas caminhavam apressadas debaixo de guarda-chuvas, seguindo para seus destinos quentes e secos, sem nem notar a mulher grávida encolhida na cobertura. Ela começou a sentir dores nas costas por ficar tanto tempo na mesma posição, mas não conseguia se esticar completamente sem sair da proteção da cobertura. As pernas formigavam, o pescoço doía, e a fome havia se transformado em uma dor constante no estômago. Mas mais do que o desconforto físico, era a sensação de abandono total que a machucava. Quando finalmente o dia começou a clarear, por volta das 5:30 da manhã, Beatriz se deu conta de uma realidade assustadora. Ela estava completamente sozinha no mundo. Não tinha ninguém para quem ligar, ninguém que se importasse se ela estava viva ou morta, ninguém que perguntaria por ela se desaparecesse. Era uma sensação de vazio absoluto,
como se ela tivesse sido apagada da existência de todas as pessoas que um dia significaram alguma coisa na sua vida. A rodoviária reabriu, e ela voltou para dentro, arrastando a mala molhada e sentindo o próprio corpo dolorido por uma noite inteira de desconforto. Voltou para o mesmo banco onde tudo havia começado no dia anterior, e ali, observando o movimento matinal das pessoas indo trabalhar, comprando passagens, seguindo suas vidas normais, Beatriz se perguntou como tinha chegado até ali. 24 horas antes, ela era uma mulher comum, com problemas comuns, mas com esperança. Agora era uma indigente grávida, abandonada em uma rodoviária sem perspectivas. E o pior ainda estava por vir, porque naquele momento ela não sabia que sua sorte estava prestes a mudar de uma forma que jamais imaginaria. O sol da manhã trouxe um pouco de calor, mas também realçou a realidade cruel da situação de Beatriz. À luz do dia, sua aparência estava ainda pior. Os cabelos desgrenhados, a roupa amarrotada e ligeiramente úmida, os olhos inchados de tanto chorar durante a madrugada. Ela tentou se arrumar um pouco no banheiro da rodoviária, lavou o rosto com água fria e passou os dedos pelos cabelos, mas não havia muito que pudesse fazer para melhorar sua aparência. A fome estava se tornando insuportável. Beatriz não comia há mais de 20 horas, e o bebê parecia sentir a falta de nutrição, se mexendo inquieto na sua barriga. Ela caminhou até uma lixeira próxima à lanchonete e, pela primeira vez na vida, considerou a possibilidade de procurar comida no lixo. A humilhação dessa ideia foi tão intensa que ela teve que se apoiar na parede para não cair. Foi nesse momento de desespero absoluto que ela ouviu o som de um motor se aproximando. Era diferente dos outros carros que passavam pela área da rodoviária. Mais silencioso, mais suave. Beatriz levantou os olhos e viu um carro preto, elegante, desacelerando bem na sua frente. O vidro era escuro, impossível ver quem estava dirigindo, mas o veículo parou completamente e permaneceu ali por alguns segundos. Ela se afastou instintivamente desconfiada. Em uma situação como a sua, uma mulher grávida e vulnerável precisava ser cautelosa com estranhos. Mas havia algo diferente naquela abordagem. O carro não estava com pressa, não havia sinais de agressividade ou comportamento predatório. Era como se quem estivesse dentro estivesse observando, avaliando a situação. A porta do motorista se abriu devagar, e dela desceu um homem que Beatriz calculou ter cerca de 40 anos. Estava vestido com roupas caras, mas discretas. Uma camisa social branca, calça social preta, sapatos de couro que brilhavam mesmo sob a luz tímida da manhã nublada. Ele era alto, tinha cabelos grisalhos nas têmporas, e algo nos seus olhos transmitia uma sensação estranha de segurança. O homem caminhou em direção a ela lentamente, sem movimentos bruscos, como se entendesse que sua aproximação poderia assustá-la. Quando estava a uma distância respeitosa, parou e a olhou diretamente nos olhos. "Desculpe incomodar", disse ele com uma voz calma e educada. "Eu passei por aqui ontem à noite e vi você. Passei agora de manhã e você ainda está aqui. Está tudo bem?" Beatriz ficou sem palavras por alguns segundos. Fazia tanto tempo que alguém dirigia uma palavra gentil a ela que quase havia esquecido como respondia a cortesia básica. "Eu estou com alguns problemas", conseguiu dizer, a voz rouca de tanto chorar. Ele assentiu devagar, como se entendesse que ela não queria entrar em detalhes. "Você parece estar precisando de ajuda. E, pelo que posso ver, está esperando o bebê." Ele apontou discretamente para a barriga dela. "Posso ajudar de alguma forma?" A desconfiança de Beatriz aumentou. Homens não paravam para ajudar mulheres estranhas sem querer algo em troca, principalmente homens com carros caros e roupas de qualidade. "Não precisa, obrigada, estou bem", mentiu, tentando soar convincente. Ele sorriu de um jeito que mostrava que não acreditava na mentira, mas não a pressionaria.
Olha, eu entendo sua desconfiança. Uma mulher sozinha, grávida, precisa ser cuidadosa. Mas eu tenho uma proposta. Meu nome é Henrique. Tenho uma casa grande, com quartos vagos, comida na geladeira e você parece estar precisando de ambos. Vamos para minha casa, sem compromissos, sem obrigações. Apenas um lugar seguro para você se reorganizar. Beatriz o olhou como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Pessoas não faziam isso. Estranhos não ofereciam casa, comida e segurança para desconhecidos sem querer nada em troca. Eu não conheço você, disse ela, dando um passo para trás. Eu sei, e você está certa em ser cautelosa. Mas às vezes a vida nos coloca em situações onde precisamos confiar na bondade de estranhos. Ele tirou uma carteira do bolso e mostrou uma identidade. Henrique Carvalho, 42 anos. Moro a 15 minutos daqui. Tenho uma empresa de consultoria, uma casa vazia demais e uma experiência pessoal que me faz entender o que é estar em situação de desespero. Havia algo na voz dele, uma sinceridade que parecia genuína. Mas Beatriz ainda hesitava. Por que você faria isso? O que quer em troca? Nada, ele respondeu imediatamente. Absolutamente nada. Há alguns anos eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Alguém me ajudou quando eu mais precisava, sem pedir nada em troca. Desde então, quando vejo alguém em dificuldade real, eu faço a mesma coisa. O bebê se mexeu na barriga de Beatriz naquele momento, como se estivesse dando sua opinião sobre a situação. Ela olhou para Henrique novamente, tentando ler suas intenções nos seus olhos. Havia algo ali que ela não conseguia definir, mas que a fazia sentir que ele estava sendo sincero. Se você aceitar, continuou Henrique, eu não vou fazer perguntas sobre sua situação, a menos que você queira conversar. Você vai ter um quarto, um banheiro, comida e tempo para pensar no que fazer a seguir. Quando se sentir pronta para seguir em frente, pode ir embora. Simples assim. E Beatriz olhou ao redor da rodoviária, para o banco onde havia passado uma das piores noites da sua vida, para as pessoas que a tratavam como invisível, para a realidade cruel da sua situação. Depois, olhou novamente para Henrique, que esperava pacientemente sua decisão, sem pressionar, sem pressa. Pela primeira vez, em mais de 24 horas, uma fagulha de esperança se acendeu no peito dela. Talvez, apenas talvez, nem todas as pessoas do mundo fossem cruéis. Talvez ainda existissem milagres pequenos disfarçados de gentileza humana. Tudo bem, disse ela finalmente, a voz quase um sussurro. Eu aceito. Henrique pegou a mala de Beatriz, sem que ela precisasse pedir, e a colocou cuidadosamente no porta-malas do carro. O interior do veículo era ainda mais impressionante que o exterior. Bancos de couro bege, um cheiro suave de carro novo, ar-condicionado funcionando perfeitamente. Beatriz entrou devagar, ainda desconfiada, mas imediatamente sentiu a diferença de estar em um ambiente limpo, quente e confortável após quase 2 dias de privação. Durante o trajeto, Henrique não fez perguntas pessoais. Falou apenas sobre coisas simples. O trânsito da manhã, o tempo que havia melhorado depois da chuva da madrugada, alguns pontos da cidade que passavam. Era uma conversa casual, sem pressão, que permitia que Beatriz se acostumasse gradualmente com sua presença. Ela notou que ele dirigia com cuidado, sem pressa, respeitando todas as regras de trânsito. A casa ficava em um bairro residencial nobre, com ruas largas e arborizadas. Era uma construção grande, mas não ostensiva, pintada em tons claros, com um jardim bem cuidado na frente. Henrique estacionou na garagem e ajudou Beatriz a sair do carro, oferecendo o braço para apoio devido à gravidez avançada. Bem-vinda, disse ele simplesmente, abrindo a porta que levava ao interior da casa. O que Beatriz viu a deixou sem palavras.
A casa era espaçosa e elegante, mas havia algo melancólico no ambiente. Móveis de qualidade, decoração refinada, mas com uma sensação de vazio, como se fosse um lugar onde se vivia sozinho há muito tempo. Havia fotografias nas paredes, mas ela não conseguiu distinguir quem eram as pessoas retratadas. Você deve estar com fome, disse Henrique, conduzindo-a até a cozinha. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Beatriz hesitou, envergonhada de admitir que não comia há mais de um dia. Ontem de manhã, murmurou. Ele assentiu sem demonstrar julgamento e abriu a geladeira, que estava bem abastecida. Henrique preparou um lanche simples, mas nutritivo. Pão integral, queijo, presunto, suco natural de laranja e algumas frutas. Colocou tudo em uma bandeja e levou até a mesa da cozinha. Come com calma, disse gentilmente. Sei que quando ficamos muito tempo sem comer, é melhor voltar aos poucos. Beatriz comeu devagar, sentindo cada sabor intensamente, como se fosse a primeira refeição da sua vida. Enquanto ela comia, Henrique preparou um quarto no andar superior. Beatriz podia ouvi-lo andando lá em cima, trocando lençóis, arrumando toalhas, preparando o espaço para recebê-la. Quando terminou de comer, ele desceu e disse: Seu quarto está pronto. Tem banheiro privativo, toalhas limpas, e deixei algumas roupas de mulher que devem servir em você. São de uma época anterior da minha vida. Ele a conduziu até o quarto, que era simples, mas confortável. Uma cama de casal com lençóis brancos e limpos, uma cômoda, um armário e uma janela que dava para o jardim dos fundos. No banheiro havia produtos de higiene pessoal ainda lacrados, como se ele tivesse comprado especialmente para ela. Pode tomar um banho, descansar, fazer o que precisar. Não vou incomodá-la. Beatriz ficou parada no meio do quarto, ainda processando a mudança radical em sua situação. Poucas horas antes, estava dormindo na beira de uma laje, molhada e com fome. Agora estava em um quarto limpo e quente, com comida no estômago e a perspectiva de um banho quente. Parecia surreal demais para ser verdade. Henrique notou sua expressão confusa. Sei que deve estar se perguntando por que estou fazendo isso. É uma reação normal. Quando estamos acostumados com a crueldade, a gentileza parece suspeita. Ele se encostou no batente da porta. Não espero que confie em mim imediatamente. Confiança se constrói com tempo. Por enquanto, apenas descanse. Antes de sair, ele se virou mais uma vez. Ah, e Beatriz. Sim, ouvi você dizer seu nome quando falava no telefone ontem à noite. Você não está mais sozinha, pelo menos não hoje. Saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinha pela primeira vez, em um ambiente seguro em dias, Beatriz finalmente permitiu que suas emoções viessem à tona. Sentou na cama macia e chorou. Mas desta vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança tímida que começava a brotar novamente em seu coração. Ela tomou o banho mais longo da sua vida. Água quente relaxou seus músculos tensos, lavou a sujeira e o cheiro de chuva dos seus cabelos, removeu as camadas de sofrimento que pareciam ter se grudado na sua pele. Quando saiu do chuveiro, se sentiu humana novamente. As roupas que Henrique havia deixado serviam perfeitamente. Eram peças simples, mas de qualidade. Uma blusa confortável, uma calça de gestante e uma camisola para dormir. Tudo cheirava a amaciante e limpeza. Beatriz se deitou na cama e, pela primeira vez em dias, conseguiu relaxar completamente. Mas mesmo em meio ao conforto e à segurança, uma pergunta martelava em sua cabeça. Quem era realmente aquele homem? Por que havia parado justamente para ajudá-la? E por que tinha roupas femininas de uma época anterior da sua vida? No dia seguinte, ela descobriria respostas que mudariam completamente sua percepção sobre Henrique e sobre os motivos que o levaram a resgatar uma estranha grávida em uma rodoviária.
E essa descoberta revelaria uma coincidência tão improvável que pareceria coisa do destino. Se você está gostando dessa história até aqui, curte o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que ela fez nessa situação? Você confiaria em um estranho numa hora dessas? Quero saber sua opinião sincera. Beatriz acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha de paz. Por alguns segundos, não se lembrou onde estava, mas o cheiro de café fresco subindo pela casa a trouxe de volta à realidade. Estava na casa de Henrique, o homem que havia surgido do nada para salvá-la quando ela mais precisava. Vestiu as roupas limpas que ele havia deixado e desceu para a cozinha. Henrique estava preparando o café da manhã. Ovos mexidos, pães na torradeira, frutas cortadas e suco natural. Quando a viu aparecer, sorriu de forma genuína. Dormiu bem? Você parecia estar precisando de um descanso de verdade. Beatriz assentiu, ainda um pouco tímida. Muito obrigada por tudo. Não sei como vou conseguir retribuir sua gentileza. Você não precisa retribuir nada, ele respondeu, servindo o café dela. A única coisa que precisa fazer é se cuidar e cuidar do seu bebê. Eles tomaram café em um silêncio confortável, mas Beatriz notava que Henrique às vezes a observava com uma expressão pensativa, como se estivesse revivendo memórias antigas. Depois do café, ele a convidou para conhecer a casa. Era ainda maior do que ela havia imaginado. Biblioteca, escritório, sala de estar, sala de jantar, uma varanda ampla com vista para um jardim bem cuidado. Mas foi na sala de estar que Beatriz notou algo que chamou sua atenção. Várias fotografias de uma mulher jovem, loira, sempre sorrindo. Em algumas fotos, ela estava grávida. Henrique percebeu seu olhar. Era minha esposa, Marina, disse ele suavemente. Perdemos ela há 5 anos. Beatriz sentiu um aperto no coração. Sinto muito. Ela era muito bonita. Henrique assentiu, pegando uma das fotografias com cuidado. Era, e estava grávida da nossa primeira filha quando aconteceu o acidente. A conexão se formou na mente de Beatriz instantaneamente. Por isso ele havia parado para ajudá-la. Por isso ele tinha roupas femininas na casa. Por isso olhava para ela com tanta compreensão e gentileza. Ele havia perdido sua própria esposa grávida. E, de alguma forma, ela representava uma chance de fazer algo que não pôde fazer por Marina. Foi um acidente de carro, continuou Henrique, sua voz carregada de dor controlada. Marina estava voltando da consulta pré-natal, no 7º mês de gravidez. Um motorista bêbado avançou o sinal vermelho. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Perdi as duas de uma vez. Minha esposa e minha filha, que nem chegou a nascer. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Henrique, eu não sei o que dizer. Deve ter sido devastador. Ele colocou a fotografia de volta no lugar e se virou para ela. Foi. E por muito tempo eu não consegui entender por que isso aconteceu. Fiquei revoltado, deprimido, perdido. Cheguei ao ponto de não querer mais viver. Eles se sentaram no sofá e Henrique continuou sua história. Foi uma terapeuta que me ajudou a encontrar um propósito na minha dor. Ela me disse que às vezes a vida nos tira algo muito precioso, mas também nos dá a oportunidade de transformar essa perda em algo positivo para outras pessoas. Foi quando comecei a ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Você faz isso com frequência? Perguntou Beatriz, fascinada pela história dele. Não exatamente como fiz com você, respondeu Henrique. Normalmente, eu faço doações para organizações que ajudam gestantes em situação de risco, financio tratamentos médicos, esse tipo de coisa. Mas ontem, quando te vi naquela rodoviária, grávida e claramente em desespero, foi como se o tempo voltasse atrás. Foi como se Marina estivesse ali, precisando de ajuda, e desta vez eu pudesse fazer alguma coisa. Beatriz ficou em silêncio por alguns minutos, processando a história de Henrique.
De repente, sua situação começou a fazer mais sentido. Não era uma coincidência maluca, mas o resultado da dor transformada em compaixão de um homem que entendia profundamente o que era perder tudo. Por isso você tinha as roupas, disse ela finalmente. Eram dela. Henrique assentiu. Guardei algumas coisas que não consegui doar. Marina era praticamente do seu tamanho. E as roupas de gestante? Bem, achei que um dia poderiam ser úteis para alguém que precisasse. Henrique, eu preciso que saiba que isso significa mais do que consigo expressar. Nas últimas 48 horas, eu perdi a fé na humanidade. Achei que todas as pessoas eram egoístas e cruéis. Você me provou que ainda existe bondade no mundo. Ele sorriu, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. A verdade é que você também está me ajudando, Beatriz. Esta casa está vazia há 5 anos. É a primeira vez que ouço risadas, que vejo alguém tomando café da manhã na cozinha, que sinto que há vida aqui dentro novamente. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma e nos fazem acreditar no bem. Naquele momento, Beatriz tomou uma decisão que a surpreendeu. Henrique, eu quero ficar aqui um pouco mais. Não só porque preciso de ajuda, mas porque acho que você também precisa de companhia. Podemos nos ajudar mutuamente. Henrique a olhou com gratidão. Você tem certeza? Não quero que se sinta obrigada a nada. Tenho certeza, mas quero contribuir de alguma forma. Posso cozinhar, limpar, cuidar do jardim. Sei fazer várias coisas. Henrique balançou a cabeça. Beatriz, você está grávida de 6 meses. Não precisa trabalhar como doméstica aqui. Quero que você descanse, se cuide, prepare-se para a chegada do bebê. Então deixa eu cuidar de você do meu jeito, disse ela com determinação. Percebi que você não está se alimentando direito, que esta casa precisa de mais vida, mais calor humano. Deixa eu fazer isso por você como forma de retribuir sua bondade. Henrique ficou emocionado com a proposta. Está bem. Mas como parceiros, não como patrão e empregada. Você cuida da casa, eu cuido de você e do bebê. Lidamos juntos com nossas dores e tentamos construir algo melhor. Eles selaram o acordo com um aperto de mão, mas Beatriz sentiu que era muito mais do que isso. Era o início de uma amizade verdadeira, baseada na compreensão mútua de que ambos haviam perdido muito, mas ainda podiam encontrar motivos para seguir em frente. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Beatriz assumiu a cozinha e descobriu que adorava cozinhar para alguém que apreciava sua comida. Henrique voltou a sorrir durante as refeições, contava histórias do trabalho, perguntava sobre o bebê. Lentamente, ambos começaram a curar feridas antigas através da convivência respeitosa e carinhosa. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir, e seria precipitada por uma descoberta que Beatriz faria sobre o próprio passado de Henrique. Uma descoberta que mudaria para sempre a dinâmica entre eles e os faria questionar se aquele encontro havia sido mesmo uma coincidência. E é quando ela confia completamente nele, quando finalmente se sente segura e amada, que decide fazer algo que ninguém esperava: ir embora. 2 semanas se passaram na casa de Henrique e Beatriz nunca havia se sentido tão cuidada e protegida. Ele tratava sua gravidez com um carinho especial, sempre perguntando como ela estava se sentindo, se o bebê estava se mexendo, se precisava de alguma coisa. Compraram roupas novas para ela, vitaminas recomendadas pelo médico, e Henrique até montou um pequeno berçário em um dos quartos vagos, com móveis brancos e decoração neutra. Mas, justamente por se sentir tão bem, tão acolhida, Beatriz começou a questionar a situação.
Uma manhã, enquanto preparava o café da manhã, uma sensação estranha tomou conta dela. Era como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, como se aquela felicidade não fosse sua por direito. Henrique merecia uma mulher de verdade ao seu lado, não uma mulher grávida e abandonada que havia aparecido na vida dele por acaso. Durante o café, ela observou Henrique lendo o jornal, comentando as notícias e planejando o dia. Ele parecia genuinamente feliz, mais leve do que quando se conheceram. Mas Beatriz não conseguia parar de pensar que estava sendo egoísta. Ele estava dedicando tempo, dinheiro e energia emocional a ela e ao bebê que nem era dele. Era justo? Henrique, disse ela subitamente, você não acha que já abusei demais da sua bondade? Ele levantou os olhos do jornal surpreso. Como assim? Você está bem aqui, pelo menos eu espero que esteja. Beatriz hesitou, mas decidiu continuar. Estou bem demais, e isso me preocupa. Você tem uma vida, uma empresa para tocar, coisas para fazer. Não pode ficar cuidando de mim para sempre. Henrique dobrou o jornal e a olhou com atenção. Beatriz, você está tentando me dispensar? Depois de tudo que conversamos, de como estamos bem juntos? Ela desviou o olhar. Não é isso. É que eu me acostumei demais com essa situação. E tenho medo de que você esteja fazendo isso por pena de mim. Ou porque eu lembro a Marina de alguma forma. Você acha que tudo isso é por pena? Perguntou ele, claramente magoado. Beatriz, você devolveu vida para esta casa. Pela primeira vez em 5 anos, eu acordo animado para começar o dia. Você acha que isso é pena? Ela se levantou da mesa agitada. Eu não sei o que pensar. Sei que sou grata. Sei que você é uma pessoa incrível, mas também sei que não posso depender de você para sempre. Preciso aprender a me virar sozinha. Henrique tentou argumentar, mas Beatriz já havia tomado sua decisão. Vou arrumar minhas coisas. Consegui economizar um pouco do dinheiro que você me deu para as despesas pessoais. É suficiente para alguns dias em uma pensão barata enquanto procuro trabalho. Ele se levantou também, claramente perturbado. Beatriz, isso é loucura. Você está grávida de 7 meses. Não é hora de ficar se virando sozinha. Mas ela já estava subindo as escadas, determinada a partir antes que mudasse de ideia. Arrumou suas poucas roupas na mesma mala com que havia chegado, pegou o pequeno dinheiro que havia guardado e desceu para se despedir. Henrique estava na sala de braços cruzados, visivelmente contrariado. Se você está determinada a ir, pelo menos aceita que eu te leve até onde quer ficar, disse ele. Beatriz balançou a cabeça. Preciso fazer isso sozinha. Preciso provar para mim mesma que consigo. Eles se abraçaram na porta, um abraço longo e apertado, como se ambos soubessem que aquela decisão era um erro. Se essa história está tocando seu coração, lembre-se, apoiar esse canal também é um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa que nos fazem refletir sobre o orgulho e o amor. Beatriz conseguiu uma vaga em uma pensão no centro da cidade. O quarto era pequeno, o banheiro era compartilhado e o cheiro de mofo a incomodava, mas ela se convenceu de que estava fazendo a coisa certa. Procurou trabalho durante 2 dias, mas descobriu rapidamente que ninguém contrata uma mulher grávida de 7 meses. Na terceira noite na pensão, enquanto tentava dormir na cama desconfortável, Beatriz começou a sentir dores estranhas na barriga. No início, pensou que fosse por causa da comida ruim que havia comido no jantar, mas as dores foram ficando mais fortes e regulares. Quando percebeu que podia estar em trabalho de parto prematuro, entrou em pânico. Conseguiu chegar até a recepção da pensão, mas desabou antes de conseguir pedir ajuda. O recepcionista, um homem idoso, ficou desesperado ao ver a mulher grávida caída no chão, gemendo de dor.
Procurou documentos na bolsa dela para saber quem chamar e encontrou um papel com o telefone de Henrique, anotado como contato de emergência. Henrique chegou ao hospital antes mesmo da ambulância que transportou Beatriz. Quando a viu sendo levada pelos médicos, pálida e assustada, sentiu uma mistura de alívio e raiva. Raiva de si mesmo por ter deixado ela partir, raiva dela por ter sido tão teimosa e alívio imenso por ela estar viva e recebendo atendimento médico. No hospital, os médicos conseguiram interromper o trabalho de parto prematuro com medicamentos, mas Beatriz precisaria ficar em repouso absoluto até o final da gravidez. Quando ela acordou da sedação, a primeira pessoa que viu foi Henrique, sentado ao lado da cama, segurando sua mão. "Eu sabia que você viria", disse ela, a voz fraca, mas com um sorriso nos lábios. "Como você sabia?" Henrique apertou sua mão com carinho. "Porque pessoas que se importam de verdade uma com a outra não desistem na primeira dificuldade. E porque eu te amo, Beatriz. Não como um substituto da Marina, não por pena, mas porque você é você." Foi a primeira vez que alguém disse aquelas palavras para ela. E naquele momento, no hospital, cercada pelo medo e pela incerteza, Beatriz finalmente entendeu que havia encontrado não apenas um abrigo temporário, mas um verdadeiro lar. De volta à casa de Henrique, desta vez em repouso médico absoluto, Beatriz teve tempo para refletir sobre o que havia acontecido. A fuga impulsiva quase custou a vida do seu bebê, e ela compreendeu que, às vezes, aceitar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Henrique contratou uma enfermeira para acompanhá-la durante o dia enquanto ele trabalhava, mas sempre voltava para casa no horário do almoço para ver como ela estava. A declaração de amor no hospital mudou completamente a dinâmica entre eles. Não havia mais a tensão de hóspede e anfitrião, nem o constrangimento de quem recebe caridade. Havia um sentimento genuíno crescendo entre duas pessoas que haviam se encontrado no momento certo, mesmo que por circunstâncias trágicas. Henrique transformou o escritório em um quarto no térreo para que Beatriz não precisasse subir escadas. Instalou uma televisão, trouxe livros, revistas, tudo para tornar o período de repouso mais confortável. Mas o que mais a impressionava era a atenção constante dele com pequenos detalhes. Sempre perguntava se ela estava com fome, se o bebê estava mexendo, se ela precisava de mais travesseiros. Durante as longas tardes de repouso, eles conversavam sobre tudo. Henrique contava sobre a empresa que havia construído do zero, sobre os sonhos que tinha com Marina, sobre como havia ficado perdido depois da tragédia. Beatriz falava sobre sua infância difícil, sobre a relação complicada com a mãe, sobre como havia sido ingênua ao confiar em Rafael. "Sabe o que mais me impressiona em você?", disse Henrique certa tarde, enquanto eles assistiam a um filme antigo na televisão. "É sua força. Você passou por coisas terríveis, foi abandonada da pior forma possível, mas não se tornou uma pessoa amarga. Ainda consegue sorrir, ainda consegue ser gentil." Beatriz riu baixinho. "Gentil? Eu fugi da sua casa no meio da noite como uma fugitiva ingrata." Henrique balançou a cabeça. "Você teve medo. É natural. Quando sofremos muito, fica difícil acreditar que coisas boas podem acontecer de verdade. Você estava se protegendo da única forma que conhecia." À medida que os dias passavam, o relacionamento entre eles se aprofundava naturalmente. Henrique começou a participar mais ativamente da gravidez. Acompanhava as consultas médicas, fazia perguntas ao obstetra, até sugeriu nomes para o bebê. "E se for menina, que tal Helena?", sugeriu ele uma noite durante o jantar. "Helena Carvalho. Tem um som bonito." "Carvalho?", perguntou Beatriz, surpreendida. "Você quer que o bebê tenha seu sobrenome?" Henrique ficou vermelho, como se tivesse falado mais do que deveria. "Bem, eu pensei que talvez, se você quisesse, nós poderíamos
oficializar nossa situação antes do bebê nascer. Era uma proposta de casamento disfarçada, feita de forma tímida e cautelosa. Beatriz sentiu o coração acelerar. Henrique, você tem certeza? Não está se sentindo obrigado por causa da situação? Ele se levantou, foi até onde ela estava deitada no sofá e se ajoelhou ao lado dela. Beatriz, eu já fui casado antes. Sei a diferença entre obrigação e amor verdadeiro. O que sinto por você é real. Não quero que você se case comigo por gratidão ou por segurança. Quero que case porque me ama também. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Eu te amo sim. Te amo de um jeito que nem sabia que era possível. Mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que você se arrependa. Medo de que um dia você olhe para mim e lembre que me encontrou abandonada em uma rodoviária. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Henrique beijou sua testa com ternura. Beatriz, se eu olhar para você daqui a 20 anos, vou lembrar da mulher corajosa que me ensinou a amar novamente. Vou lembrar de como você trouxe vida de volta para esta casa. E vou lembrar do dia em que minha vida realmente começou. 2 semanas antes do nascimento do bebê, eles se casaram em uma cerimônia simples no cartório, com apenas 2 testemunhas presentes. Beatriz usava um vestido branco simples que Henrique havia comprado especialmente para a ocasião. E ele não conseguia parar de sorrir durante toda a cerimônia. Quando o juiz perguntou se eles tinham algo a declarar, Henrique disse: só que às vezes os maiores presentes da vida chegam quando menos esperamos. Na noite de núpcias, eles jantaram em casa, conversaram sobre o futuro, sobre como seria quando o bebê chegasse. Você vai ser um pai maravilhoso, disse Beatriz, observando como Henrique acariciava sua barriga. E você já é uma mãe incrível. Esse bebê vai ter muita sorte. Mas a felicidade completa ainda seria testada uma última vez. Porque no dia seguinte, uma visita inesperada bateria à porta, trazendo ecos do passado que Beatriz pensava ter deixado para trás para sempre. E essa visita obrigaria Henrique a provar que seu amor era forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Era uma manhã de sábado quando a campainha tocou insistentemente. Henrique estava na cozinha preparando o café da manhã especial que havia se tornado tradição nos fins de semana e Beatriz descansava na sala, já no final da gravidez, contando os dias para conhecer sua filha. Quando Henrique abriu a porta, se deparou com um homem jovem, de aparência desleixada, que ele nunca havia visto antes. Eu estou procurando a Beatriz, disse o homem com uma voz áspera, tentando olhar para dentro da casa. Sei que ela está aqui. Quero falar com ela. Henrique imediatamente percebeu quem era aquele visitante indesejado. Tudo na postura dele, no jeito arrogante de falar, na forma como olhava a casa com inveja, denunciava que se tratava de Rafael, o homem que havia abandonado Beatriz grávida na rodoviária meses antes. E você é? Perguntou Henrique, mantendo a porta parcialmente fechada, bloqueando a entrada. Rafael riu com desdém. Eu sou o pai da criança que ela está carregando aí, e vim buscar o que é meu. A palavra buscar soou ameaçadora, como se Beatriz fosse um objeto que ele havia esquecido em algum lugar. Henrique sentiu a raiva subir, mas manteve a compostura. Beatriz não quer falar com você. E pelo que sei, você perdeu qualquer direito sobre ela e sobre o bebê quando a abandonou sem dinheiro em uma rodoviária. Rafael empurrou a porta com mais força, tentando entrar. Esse bebê é meu filho. Tenho direitos. E outra coisa. Descobri que ela se casou com um ricaço. Muito esperta, a Beatriz. Do interior da casa, Beatriz ouviu a discussão e reconheceu imediatamente a voz de Rafael. Seu coração disparou, não de saudade ou amor, mas de raiva pura. Como ele ousava aparecer ali agora, depois de tudo que havia acontecido? Levantou-se com dificuldade e caminhou até a porta, onde Henrique ainda bloqueava a entrada.
Rafael, disse ela, sua voz firme e fria. O que você quer aqui? Ao vê-la, Rafael sorriu de forma maliciosa. Oi, amor. Tá bem gordinha, né? Gravidez tá te caindo bem. Beatriz sentiu náusea ao ouvir o tom debochado na sua voz. Responde à minha pergunta. O que você quer? Vim buscar minha filha, disse Rafael, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Soube que você se casou com esse aí, então deve estar bem de vida agora. Mas o bebê é meu e eu tenho direitos como pai. Henrique deu um passo à frente, colocando-se entre Rafael e Beatriz. Direitos? Que direitos? Você abandonou ela grávida, levou todo o dinheiro que tinham, deixou ela na rua sem nem olhar para trás. Rafael deu de ombros, como se aquilo fosse irrelevante. Eu estava passando por dificuldades. Precisava resolver minha vida primeiro antes de cuidar da família. Mas agora estou melhor, consegui um emprego e quero assumir minha filha. Beatriz riu com amargura. Assumir? Rafael, você nem sabe se é menino ou menina. Você nem perguntou como foi a gravidez. Se tivemos complicações, nada. Tá, não precisa ficar dramática, disse Rafael, irritado. O importante é que agora eu posso cuidar da criança. E outra coisa, você casou com esse cara aí sem nem esperar eu voltar. Isso não tá certo. A audácia dele deixou Beatriz sem palavras por alguns segundos. Como ele podia falar de não estar certo depois de tudo que havia feito? Henrique, que até então tentava manter a calma, finalmente perdeu a paciência. Escuta aqui, Rafael. Você abandonou Beatriz da forma mais covarde possível. Ela quase morreu de fome na rua por sua causa. Quase perdeu o bebê por causa do estresse e da privação que você causou. Agora aparece aqui querendo brincar de pai. E você é quem? O herói da história? Rafael respondeu com sarcasmo. Muito bonito, né? Pegar uma mulher grávida e abandonada, fingir que é bonzinho, e depois ficar com ela e com o filho dos outros. Que homem generoso. A ofensa foi longe demais. Henrique deu um passo à frente, os punhos cerrados. Repete isso. Beatriz percebeu que a situação estava escalando perigosamente e decidiu intervir. Chega! Gritou ela, sua voz ecoando pela vizinhança. Rafael, eu vou falar uma vez só, então presta atenção. Você não tem direito nenhum sobre esse bebê. Você abriu mão de qualquer direito quando me abandonou. E mesmo que tivesse, eu nunca deixaria minha filha perto de um homem que faz o que você fez. Sua filha? Rafael riu alto. Essa criança é minha filha também. E eu posso entrar na justiça, viu? Posso brigar na justiça pelos meus direitos de pai. Beatriz olhou diretamente nos olhos dele, sem medo. Vai na justiça, então. Explica para o juiz como você abandonou uma mulher grávida em uma rodoviária, sem dinheiro, sem comida, sem lugar para dormir. Vamos ver como o juiz vai reagir a isso. Rafael percebeu que sua estratégia não estava funcionando e mudou de tática. Olha, Beatriz, não precisa ser assim. A gente pode resolver isso numa boa. Eu só quero conhecer minha filha. Não quero tirar ela de você, só quero fazer parte da vida dela. Mas Beatriz não se deixou enganar pela mudança de tom. Rafael, você teve 9 meses para fazer parte desta gravidez. Teve 9 meses para aparecer, para pedir desculpas, para tentar consertar o que fez. Preferiu desaparecer. Agora que o bebê está para nascer, que me casei, que estou bem, você resolve aparecer? Não vai dar certo. Henrique colocou a mão no ombro de Beatriz, num gesto protetor. A conversa acabou. Beatriz deixou claro que não quer você por perto. Se tentar se aproximar dela ou do bebê de novo, vou tomar as medidas legais necessárias. Rafael olhou para os dois com ódio, mas percebeu que estava perdendo a batalha. Isso não vai ficar assim, disse ele recuando. Vocês vão me ouvir ainda. E saiu andando rapidamente, deixando no ar uma sensação de ameaça que fez Beatriz se arrepiar. Mas naquela mesma noite, algo ainda maior aconteceria. Algo que mudaria para sempre a dinâmica da família que eles estavam construindo.
Naquela mesma noite, depois da visita perturbadora de Rafael, Beatriz começou a sentir as primeiras contrações. No início, pensou que fosse apenas o estresse do confronto, mas quando as dores se tornaram regulares e mais intensas, ela percebeu que o bebê havia decidido chegar ao mundo justamente naquele dia tão conturbado. Henrique, que ainda estava visivelmente abalado pelo encontro com Rafael, imediatamente se transformou no marido cuidadoso e protetor. Pegou a mala que estava preparada há semanas, ajudou Beatriz a entrar no carro e dirigiu até o hospital com a calma de quem queria transmitir segurança, mesmo que por dentro estivesse ansioso e emocionado. Durante todo o trabalho de parto, Henrique permaneceu ao lado dela, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, limpando o suor da sua testa. Quando as dores ficaram mais fortes, ele cantava baixinho músicas antigas que sabia de cor, tentando distraí-la e acalmá-la. "Você é a mulher mais corajosa que eu conheço", dizia ele entre uma contração e outra. "Nossa filha vai ter muito orgulho da mãe que tem." Às 4h27 da manhã, Helena nasceu. Pequena, mas perfeitamente saudável, com cabelos escuros como os da mãe e um choro forte que encheu a sala de parto. Quando o médico colocou a bebê nos braços de Beatriz, ela chorou de emoção pura. Depois de tudo que havia passado, depois de toda dor e sofrimento, ela finalmente tinha sua filha nos braços. Henrique olhava para as duas com uma expressão de puro amor e realização. Quando Beatriz perguntou se ele queria segurar Helena, ele hesitou por um momento. "Eu posso?" perguntou com uma voz embargada. "Ela é sua filha também agora", respondeu Beatriz, entregando cuidadosamente a bebê para ele. Ao segurar Helena pela primeira vez, Henrique sentiu uma emoção indescritível. Era diferente do amor que sentia por Beatriz, mas igualmente intenso. Era um sentimento protetor, paternal, como se aquela criancinha fosse realmente sua filha biológica. "Oi, princesa", sussurrou ele, olhando para os olhinhos fechados de Helena. "Papai está aqui. E sempre vai estar." Nos dias seguintes, no hospital, eles receberam visitas de alguns colegas de trabalho de Henrique, mas a pessoa mais importante que apareceu foi uma enfermeira idosa que havia cuidado de Beatriz durante a internação para interromper o trabalho de parto prematuro meses antes. "Que bebê lindinha", disse ela, admirando Helena. "E que transformação incrível na mamãe. Da última vez que a vi, estava tão triste e assustada. Agora está radiante." Beatriz sorriu, lembrando de como estava diferente agora. "É verdade. Daquela vez eu estava morrendo de medo do futuro. Agora sei que, independente do que aconteça, tudo vai ficar bem." Henrique, que estava trocando a fralda de Helena com uma habilidade surpreendente para um pai de primeira viagem, olhou para elas e sorriu. Quando voltaram para casa, a realidade da nova vida se estabeleceu rapidamente. Henrique havia contratado uma babá para os primeiros meses, mas insistia em participar de todos os cuidados com Helena. Acordava de madrugada para as mamadas, trocava fraldas, dava banho, cantava para ela dormir. Era um pai completamente apaixonado. Se essa história tocou profundamente seu coração e você quer apoiar para que ela chegue a várias outras pessoas, clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de contar histórias que transformam vidas e nos fazem acreditar no amor verdadeiro. Uma tarde, enquanto Beatriz amamentava Helena na varanda e Henrique trabalhava no laptop ao lado delas, ela refletiu sobre toda a jornada que havia percorrido. "Henrique", disse ela suavemente, "lembra do dia que você me encontrou na rodoviária?" Ele levantou os olhos do computador. "Como eu poderia esquecer? Foi o dia que minha vida mudou para sempre. Eu estava convencida de que era o fim de tudo.
Achava que nunca mais seria feliz, que minha filha nasceria em meio ao sofrimento e à pobreza. Jamais imaginei que aquele momento terrível era, na verdade, o começo da minha verdadeira vida. Henrique fechou o laptop e se aproximou dela. Sabe o que eu acho? Acho que às vezes a vida precisa nos quebrar completamente para poder nos reconstruir de um jeito melhor. Eles ficaram ali em silêncio, observando Helena dormir placidamente nos braços da mãe. A casa estava cheia de vida, brinquedos espalhados, roupinhas secando no varal, o som suave da respiração do bebê. Era exatamente a vida que Henrique havia sonhado ter com Marina, mas que agora realizava com Beatriz de uma forma ainda mais especial, porque havia sido conquistada através da superação de grandes dificuldades. 6 meses depois, eles caminhavam pelo jardim da casa em uma tarde ensolarada de domingo. Helena estava nos braços de Henrique, sorrindo e tentando agarrar as folhas das árvores que passavam. Beatriz observava a cena e se lembrava da mulher desesperada que havia sido abandonada naquela rodoviária. Era como se fosse outra pessoa de uma vida anterior. "Você acredita em destino?" perguntou ela a Henrique, que estava fazendo caretas para Helena rir. "Agora acredito", respondeu ele. "Acredito que às vezes as piores coisas que nos acontecem são só o começo das melhores." Beatriz sorriu, sabendo que ele estava certo. O momento mais humilhante e doloroso da sua vida havia sido, paradoxalmente, o início de tudo que realmente importava. E assim, a mulher que um dia foi abandonada grávida em uma rodoviária descobriu que às vezes, quando pensamos que chegamos ao fim, estamos na verdade apenas começando. Descobriu que o amor verdadeiro existe, que a bondade humana é real e que os maiores presentes da vida chegam exatamente quando menos esperamos, disfarçados de milagres pequenos que mudam tudo para sempre. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre como a vida pode ser imprevisível. Se você gostou e quer continuar recebendo conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui embaixo, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Já passou por momentos em que achou que era o fim, mas depois descobriu que era só um novo começo? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui comigo e ser parte desta comunidade especial que cresce todos os dias. Até nosso próximo encontro.